Como que funciona a análise do risco em si? Quando chega uma cotação nova para você lá de casco, que seria as etapas assim? Bom, o primeiro ponto é conhecer o segurado. Né? A gente já viu esse segurado, a gente conhece esse segurado. Então, a gente parte dali. Depois a gente vai olhar a frota, ou a embarcação, se for uma pólice de uma embarcação somente, que a gente chama de singleton. Uhum. Se a gente pega, olha a frota dele, qual é o perfil da frota dele? Ele tem uma frota de rebocadores, ele tem uma frota de apoio offshore, tem uma frota de embarcações de carga. Isso tudo faz diferença na taxa que ele vai obter no final. Faz muita diferença. Então, você ter a taxa, por exemplo, de uma embarcação que faz transporte de passageiros é completamente diferente de uma embarcação cargueira, de um graneleiro, de um porta-container. São operações completamente diferentes. Então, é importante, no processo de subscrição, você entender qual é a operação dele, aonde está a operação dele. Tudo isso faz muita diferença. E depois, se você quiser ir estressando e ter uma subscrição cada vez mais minuciosa, entender um pouco mais qual é a máquina que ele tem. Às vezes, o fabricante, você sabe que aquela máquina ela pode dar mais problema em determinado componente. Isso é experiência. Com o tempo, você vai pegando essa sensibilidade. E é experiência ou chega a ter estatística, inclusive interna disso, assim? Não tem uma massa tão grande para você ter uma estatística tão detalhada. Por exemplo, saber que um motor de um determinado fabricante ele dá mais problema. É uma sensibilidade de subscrição. Legal. Mas assim, é com experiência também, né? Você vê assim, tomei, sei lá, 30 sinistros durante 10 anos e 25 foram com fabricante X, né? Exato. Aí conta a volta, você fala, caramba, o preço não vai ser o mesmo. Eu acho, né? E assim, você acaba... Depois de alguns anos que você está no mercado, você vai começar a ver as mesmas contas todos os anos. Então, você já sabe. Ela é renovável? Ela tem uma vigência? Geralmente anual ou 18 meses. O mais comum ser anual. Vigências até menores que um ano é pouco comum. É pouco comum até de aceitação. É um pouquinho mais complicado. Né? Porque às vezes tem segurado que quer fazer um seguro só para uma viagem. Entendi. É mais difícil. Entendi. E classificação do navio é algo que vocês se preocupam ou não? A classificadora, sim. Uma das garantias que tem que ter, existe uma cláusula que é a garantia de manutenção de classe. Ou seja, se aquela embarcação é classificada, nem todas são obrigadas a ser classificadas. Se ela tem uma classificação, ela é obrigada a manter essa classificação vigente durante toda a vigência da pólice. Se ele perde a classe, ele não tem direito à cobertura. Desde que tenha essa cláusula. Por quê? A classe ela é uma garantia de que aquela embarcação ela está em conformidade para operar. Né? Então, se você tem uma embarcação muito grande, ela é classificada. Isso por quem? Existem casas classificadoras. Elas são responsáveis, são órgãos independentes, né? São empresas. E elas são responsáveis por analisar tudo que é referente àquela embarcação. Desde máquina, certificados, tudo. Então, no final, ela tem ali um certificado de classe. E esse certificado de classe ele tem que ser renovado de tempos em tempos. Tipo uma inspeção? Exato. É uma inspeção, só que muito minuciosa. Muito minuciosa. E dividida com quem quiser, é isso? Ou não? Ela é de posse do segurado. Só que o segurado ele tem que apresentar aquilo para a autoridade marítima, a seguradora se solicitar, diversos órgãos, alguém que ele vai operar, se ele vai prestar um serviço para alguém que contratou ele para... Né? Ele pode ser solicitado de apresentar esse certificado de classe. Né? E é algo muito intrínseco da operação. Uhum. E aí, a partir do momento que tem ou não a classificadora, a classificação, vocês chegam também a exigir uma inspeção por vocês? Não sei se tem prestadores, enfim. Sim. O que seria a vistoria do automóvel lá? Sim, é muito importante. Aqui no Brasil existe esse costume. Em alguns lugares do mundo nem tanto, né? Mas aqui no Brasil a gente tem o costume de pedir a inspeção prévia a cada 2 anos. Ela tem uma validade de 2 anos. Então, você tem ali uma gama de prestadores de serviço, na maioria das vezes,
quem faz essa vistoria prévia também faz uma regulação de sinistro. Então, isso é um vistoriador, é um perito também numa regulação de sinistro. Então, isso é muito interessante, porque ele faz aquela vistoria prévia também e, eventualmente, ele ajuda a gente numa regulação de sinistro. Legal. Então, isso é bem interessante. E as opções que a gente tem, assim, de prestadores, eles são muito diferentes? Tem uma gama muito grande, tem... esse daqui é mais para embarcação de recreio, ou não, esse aqui é mais... Não, você tem essa... Existem alguns prestadores que são muito focados em recreio, sim. Tá. Mas, assim, os que a gente mais está habituado a trabalhar, eles atuam não somente em recreio, atuam nas outras operações que a gente atua também. Né? Legal. Os riscos que estão dentro do nosso apetite.